A faixa de Gaza, um nome que a gente ouve o tempo todo no noticiário, né? Mas o que de fato existe por trás desse pequeno território? Nessa análise, a gente vai mergulhar na realidade complexa, geográfica e humana de lá, usando dados e relatos para entender como é a vida em um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Para começar, vamos pegar um número. 365 quilômetros quadrados. Essa é a área total da faixa de Gaza. Para ter uma ideia, isso é menor do que muitas cidades que a gente conhece por aí. O detalhe é que nesse espaço tão pequeno vive uma população enorme. E que população é essa? Bom, nesses 365 quilômetros quadrados vivem mais de 2 milhões e 100 mil pessoas. As fontes que a gente consultou indicam que 2/3 dessa população são refugiados ou descendentes de refugiados de 1948. É, sem dúvida, uma das áreas mais densamente povoadas do planeta. E claro, com tanta gente em um espaço tão pequeno, os desafios socioeconômicos são gigantescos. Um dos dados mais alarmantes que aparece nas fontes é este aqui: 64% da população vive em situação de pobreza. A situação chegou a um ponto tão crítico que as próprias Nações Unidas declararam o território inabitável a partir de 2020. Inabitável. Essa palavra é muito forte, né? E ela nos força a perguntar: como é que se chegou a esse ponto? Então, para entender Gaza, a gente precisa olhar para o seu status político, que é bem único. As fontes descrevem como um grande paradoxo, um território que foi, entre aspas, desocupado, mas que, na prática, continua sob ocupação. E é aqui que mora o X da questão. Em 2005, Israel retirou seus colonos e suas tropas de dentro de Gaza, um ato que poderia parecer o fim da ocupação. Só que para a ONU e outras organizações internacionais, o território continua, sim, ocupado. Por quê? Porque Israel mantém o controle efetivo sobre quem e o que entra e sai, seja por terra, por mar ou pelo ar. Olha só esse mapa de 2015. Ele ajuda a gente a visualizar bem esse isolamento. Gaza está ali, espremida entre Israel e o Egito. E esse controle das fronteiras é a base do bloqueio que foi imposto desde 2007. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Esse bloqueio se traduz em restrições muito, mas muito concretas. Pensa só, limitações super severas para importar e exportar qualquer coisa. Um controle rígido sobre a circulação de pessoas. No mar, os pescadores só podem acessar uma pequena faixa de 6 milhas náuticas, bem menos do que previsto em acordos anteriores. Em terra, uma zona de segurança impede o acesso a terras agrícolas que são vitais. A vida cotidiana por lá depende de apenas 3 passagens, que frequentemente estão fechadas. Mas essa situação não surgiu do dia para a noite. Ela é o resultado de mais de um século de história. Vamos dar um passo atrás para ver como alguns marcos cruciais levaram a isso. Essa linha do tempo ajuda a conectar os pontos. Começa lá em 1917, com a Declaração Balfour, que abriu as portas para a imigração judaica para a Palestina. Em 1948, a criação do Estado de Israel provocou um êxodo massivo de palestinos e muitos se refugiaram em Gaza. Em 1967, Israel ocupou militarmente o território. Depois, em 1987, durante a primeira intifada, a Grande Revolta Palestina, o Hamas foi fundado. O ponto de virada moderno chega em 2006, quando o Hamas vence as eleições. A não aceitação internacional desse resultado levou a um conflito interno e, em 2007, o Hamas assumiu o controle total de Gaza, o que resultou no início do bloqueio que perdura até hoje. E toda essa história, toda essa política tem consequências diretas e devastadoras para a população civil que vive em Gaza. Os números são brutais. A taxa de desemprego é de 49%, uma das mais altas do mundo, e sobe para 66% entre jovens e mulheres. Mas talvez o dado mais chocante seja que apenas 5% da população tem acesso à água potável, uma consequência direta da falta de infraestrutura e das restrições à importação de materiais para repará-la. Além das dificuldades diárias, a vida em Gaza é marcada por um ciclo recorrente de violência. As fontes documentam várias operações militares em grande escala ao longo dos anos, cada uma com um custo humano devastador. Estamos falando de milhares de mortos, incluindo centenas de crianças, e uma destruição massiva de infraestrutura. Diante desse ciclo, organizações como a Anistia Internacional, citada na fonte, pedem uma investigação do Tribunal Penal Internacional para apurar possíveis crimes de guerra e quebrar o que chamam de cultura de impunidade. Algumas vozes, como a da ativista Naomi Wolf, usam uma linguagem ainda mais forte, descrevendo a situação, de acordo com a fonte, como um genocídio.
Para mostrar a complexidade do discurso, as fontes também documentam declarações do outro lado. Por exemplo, citam uma publicação atribuída à então ministra da Justiça de Israel, Ayelet Shaked, na qual ela teria afirmado que todo o povo palestino é o inimigo. Em meio ao bloqueio, houve tentativas de rompê-lo. Uma das mais conhecidas foi a Flotilha da Liberdade em 2010, liderada pelo navio Mavi Marmara, que transportava ajuda humanitária e foi interceptada em águas internacionais. Outra forma de resistência documentada foi a Grande Marcha do Retorno a partir de 2018. Dezenas de milhares de pessoas participaram em protestos semanais, descritos como não violentos, perto da cerca da fronteira. Segundo as fontes, a resposta a essas manifestações foi uma repressão que causou centenas de mortes e milhares de feridos. Isso tudo nos leva a uma questão final. Diante desse cercamento e dependência, qual é o futuro de Gaza? A imagem de uma barreira física é talvez o símbolo mais poderoso do isolamento de Gaza. É a representação tangível do confinamento de todo o território. E não se trata de apenas um muro. As fontes descrevem uma rede complexa de barreiras. Uma com 55 quilômetros de extensão, outra subterrânea com sensores para detectar túneis e uma nova cerca de aço com 6 metros de altura. O Egito também reforçou sua fronteira, completando o cerco por terra e mar. Com a economia sufocada pelo bloqueio, a sobrevivência da população depende massivamente da ajuda internacional. A UNRW, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, é a principal provedora dessa ajuda, o que torna a população extremamente vulnerável a decisões políticas e cortes de financiamento. O impacto econômico do bloqueio é imenso. O Banco Mundial estima que, sem o bloqueio e os conflitos recorrentes, a economia de Gaza poderia ser 4 vezes maior. Esse número nos fala de um potencial de desenvolvimento completamente suprimido. Ao final desta análise, baseada nas fontes, fica uma pergunta. Elas retratam uma crise humanitária complexa, nascida de decisões políticas internacionais, de um histórico de conflitos e mantida por um bloqueio físico e econômico. A questão que permanece é: onde, em meio a tudo isso, pode estar o caminho para uma solução justa e duradoura?